Oi, amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui, espero muito que vocês gostem. Gente, eu vou começar o vídeo aqui narrando porque eu não fiz a abertura desse vídeo e mais logo menos vocês me veem aí, tá? E aí, gente, mais exato, era na semana passada, no dia 9, na terça-feira, dia 9 de julho. Eu precisava fazer um recheio nesse dia, né? Até no último vídeo eu falei que eu precisava fazer o recheio de morango para fazer o mousse de morango, porque havia acabado. Os mousse que eu sempre, né, deixo reservado, congelado, eu tinha pegado o último para usar. Então, aí eu comecei a fazer o recheio de morango para depois vir fazendo mousse. E nesse recheio, eu já mostrei aqui no canal, mas eu vou lembrar aqui para vocês. Eu utilizo um leite condensado, 50 gramas de Nesquik, tá, gente? Não é 65 igual os outros. No de morango, eu utilizo 50 gramas de Nesquik, tá? Aí eu coloco o Nesquik ali no leite condensado, dissolvo bem. Venho colocando as 20 gramas de margarina e os 2 cremes de leite. Isso, eu misturo bem e levo ao fogo. Quando já está, eu deixo um ponto mais grossinho, tá? Não é um ponto igual os outros recheios também. E sim, eu deixo pegar mais uma consistência, porque como eu vou fazer o mousse dele depois, para ficar um mousse mais firme, tá? Para não ficar um mousse tão molinho, tá? Então, como vocês podem ver aí, ó, esse é o ponto, tá? Que ele tá vendo, ó, dos lados já tá bem desgrudando do fundo e já fica bem mais grossinho. Então, ali eu já desliguei o fogo e levo para uma vasilha. Não coloque em água de confeitar, porque eu ainda vou fazer outro processo, né? Para fazer o mousse. Aí, coloco numa vasilhinha ali, fecho bem e levo para geladeira. Quando esse recheio tá totalmente gelado, é a hora que eu venho fazendo o mousse, tá bom? Gente, mais tarde aí também eu vim fazendo a farofinha, que eu também estava precisando. Então, eu pego a bolacha ali maisena, trituro no liquidificador para deixar essa farofinha aí, tá? Bem esfareladinha mesmo. Às vezes acontece de ficar um pedacinho ou outro, mas aí eu bato de novo e esfarela, tá? E aí, para me fazer essa farofinha, eu utilizo a margarina. Eu sempre utilizo a margarina sem sal, tá? Mas tem confeiteira que utiliza com sal, mas eu prefiro usar sem sal. E aí, gente, para cada 100 gramas de bolacha, biscoito, bolacha maisena, eu utilizo 35 gramas de margarina. Então, ali eu tinha pesado, tinha dado 270 gramas mais ou menos de bolacha. Então, eu coloquei ali por volta de 80 e poucas gramas de margarina, tá? Mas eu utilizo 35 gramas de margarina para cada 100 gramas de biscoito, certo? E aí, eu levo pro fogo para essa margarina derreter. Depois que ela derrete totalmente, eu venho colocando a bolacha. E aí, gente, não pode parar de mexer, tá? Porque ela é muito sensível e rapidinho queima. E aí, eu mexi por volta aí de uns 5 minutos até dar o ponto. Não pode parar de mexer mesmo, tá? Senão queima. É muito facinho de queimar. E aí, ó, como vocês podem ver, já deu ponto, ficou ali uns 5 minutos, 5 a 6 minutos no fogo. Tá vendo que essa bolacha ficou bem mais moreninha? E fica bem crocante, tá? Fica bem crocantezinha. E aí, eu coloco na vasilha, deixo esfriar para poder levar pra geladeira. Posso manter ela fora da geladeira também, durante ali 15 dias fora da geladeira. E na geladeira até 30 dias, mas eu sempre costumo usar antes, nunca dura esse tempo todo. Mas pode ser mantida fora da geladeira, como dentro da geladeira também, tá? Então, eu coloco ali, deixo esfriar para depois tampar
e poder fazer o próximo processo, ou deixar fora ou deixar dentro da geladeira, tá bom? Amores, aí já era no outro dia. E aí o meu recheio de morango já tinha gelado, então eu vim fazendo o próximo passo para fazer o mousse de morango. Gente, ignorem que tá um barulhinho de criança aqui atrás, eu acho que vai dar para vocês ouvirem, mas ignorem, tá? E aí, gente, eu tinha bem pouquinho chantilly, que eu uso chantilly. Nesse tanto de recheio, eu costumo usar 180 a 200 gramas de chantilly, só que quando eu pesei ali só tinha 100 gramas de chantilly. Então, eu coloquei ali para bater essas 100 gramas e só bati metade desse recheio, tá? Depois, no outro dia, eu comprei o chantilly e bati o restante, tá bom? Então, aí, gente, eu coloquei 100 gramas e metade daquele recheio de morango para bater. E eu uso também esse pó sabor morango da Mavalério. E aí, gente, por que que eu utilizo esse pó da Mavalério sabor morango? Porque só o Nesquik eu não acho que fica um sabor gostoso de morango, tá? Nesse mousse. Ao meu paladar, eu não gosto. Então, por isso que eu sempre utilizo esse pó aí, que é pó para sobremesas, para sorvetes, né? Sabor morango da Mavalério, eu gosto bastante, deixa um gostinho bem gostoso de morango. E aí, como vocês podem ver, eu separei ali metade do recheio e levei o restante para a geladeira. Nessa hora aí, eu já tinha batido bem ali, misturado bem, já tinha colocado o pó. Como vocês podem ver, esse é o ponto que fica o mousse, ó. Fica bem consistente e fica muito gostoso, tá, gente? Não fica aquele recheio de morango enjoativo. Fica um mousse bem levinho e bem saboroso de morango, porque morango é enjoativo, né? Mas esse mousse, ele fica bem levinho, então fica bem gostosinho, tá? Então por isso que eu prefiro fazer assim e colocar esse pó também para ficar um gosto bem gostosinho assim de morango, tá bom? Aí já tinha batido, coloquei, transferi ali para um saco de confeitar. Coloquei só um saco mesmo, porque como eu só tinha batido metade, né? Eu sempre costumo dividir em 3 sacos ali de confeitar. E aí, como coloquei só em um, teria que colocar em 1,5. Só que aí a metade ia ficar bem pouquinho, né? Então, coloquei só em um. E aí, ficou um saquinho bem cheio ali. E é isso, gente. Aí eu deixo assim prontinho já para na hora que tiver que montar as sobremesas, eu vim montar. Alguns dias depois, por aqui, acabei que não gravei muita coisa aí na semana passada. Hoje já é terça-feira de novo, dia 16, né, se eu não me engano. E aí eu só gravei aí a farofinha e o mousse que eu fiz, né, o recheio de morango. Depois eu fiz o mousse. E aí não gravei mais nada pra vocês na semana passada. Aí, como eu falei pra vocês, hoje já é terça-feira de novo. Vou gravar o meu dia aqui pra vocês, tá? Já são meia-noite, ó. 12h09, ó. Vocês conseguem ver aqui a hora? 12h09. E aí, gente, eu tenho muita coisa pra fazer aqui hoje. Era pra me ter feito ontem, na segunda, porém não fiz. Acabou acontecendo algumas coisas aí, eu acabei não fiz e nem gravei pra vocês, tá? Mas tenho bastante coisa pra fazer hoje, não sei exatamente por onde começar, mas vou bater um brownie aqui já. Já tomei um banho aqui, já lavei esse cabelo, vou tá meio molhada ainda, mas vou colocar uma touca aqui, dar uma prendida, pra começar a fazer um brownie, que é por onde eu vou começar. E gente, vocês ignoram, essa blusa tá aqui, tá? Porque eu tô sempre aparecendo com ela, mas nesses dias de frio, gente, isso aqui é minha farda, é lavando e vestindo, então vocês ignorem, tá? Mas é isso, então, hoje é terça, novamente, e aí eu vou gravar o meu dia aqui pra vocês, tá? Pra ver se eu libero esse vídeo pra vocês, tá bom? Gente, vamos lá, vou começar a bater o brownie aqui. E aí, já tem receita aqui no canal desse brownie. Então, qualquer coisa vocês vão dar uma olhadinha lá, tá?
E aí aqui eu vou colocar os ovos e o açúcar. Eu vou colocar para bater. Gente, enquanto o açúcar e os ovos bati ali, eu já vim fazendo ali o próximo processo, que é pegar o chocolate. Eu utilizo o chocolate mesmo, tá? No caso aí, eu tô utilizando o chocolate blend. Pode ser usado ou amargo ou ao leite, mas eu gosto do blend porque dá uma equilibrada, né? Nem fica tão doce e nem tão amargo, o brownie. E ali eu coloco a quantidade exata, que se eu não me engano é 200 gramas de chocolate. É chocolate, tá, gente? Não é cobertura. E coloco ali 200 gramas de chocolate e coloco 70 gramas de margarina. Levo ao micro-ondas para derreter. E assim que tá vendo aí, ó, já tá bem derretidinho. Eu levo de 30 em 30 segundos para nem o chocolate e nem a margarina queimar, tá? Então, de 30 em 30 segundos até chegar nesse ponto aí. Depois que chegou nesse ponto, que tá tudo bem derretido, eu coloco mais 80 gramas de chocolate em pó, tá? E aí, ó, vira essa pastinha aí. E é quando eu coloco essa pastinha ali, pode ver que ficou o tempo todo ali batendo, né? Os ovos com açúcar, enquanto eu fazia esse processo. Então, os ovos ficou bem batido. E aí, eu coloco essa misturinha ali para bater também. E depois só finalizo com a farinha de trigo, tá bom, gente? Vou deixar linkado aqui, nesse vídeo, o vídeo completo do brownie, todas as medidas certinha, tá? Que se eu não me engano é um vídeo específico só desse brownie, tá bom? Gente, mostrar aqui pra vocês, ó, saiu um pedido aqui, 2 bolos de ninho, um brigadeiro e um ninho com Nutella. Eu já vou mandar aqui que o entregador já chegou. Gente, como eu mostrei pra vocês, o pedido que saiu, os 4 bolos, e aí só me restou esse bolo aqui, ó. Então, já vou providenciar pra bater um bolo, porque eu só tenho esse aqui. O brownie, ó, eu já tirei, né, faz tempo, já tá até frio já. Tirei até uma lasquinha aqui pra comer, que eu uso pra fazer sobremesa, mas eu tô pensando em fazer umas fatia brownie com ele. No caso, é com essa embalagem aqui, ó.
Aí eu tô vendo aqui se eu ainda vou fazer, porque eu tenho essas embalagens aqui faz tempo. Vou ver se eu uso elas. Então, já vou providenciar para bater um bolo aqui também. Amores, como eu falei pra vocês, eu vou bater o bolo aqui agora, né? Porque só tem aquele pouquinho. Aqui, ó o erro aqui. O ovo, gente, com sangue. Ai, Jesus, ainda bem que era o primeiro. Ai, que nojo. Bora lá. Já que um tava com sangue, né? Bora separar aqui agora. Ainda bem que aquele era o primeiro, gente, porque... senão teria perdido os outros, né? Não tava estragado, né? Mas estava com sangue. Glória a Deus que foi o primeiro. Ó, certinho. Quatro ovos, 260 de açúcar e vou colocar para bater. Esse bolo, mas eu vou relembrar aqui para vocês, tá? Como vocês viram, eu já bati aqui o açúcar com os ovos, né? Que são 4 ovos, 260 gramas de açúcar. Aí aqui eu pesei 250 ml de água. Aí eu coloquei para esquentar no micro-ondas, porque eu preciso dela morna. 250 de água, 110 de óleo e 115 de chocolate em pó. No caso, eu uso o 50% cacau, né? Aí agora, já bati os ovos, vou colocar esse líquido aqui dentro. Eu sempre coloco a água para esquentar, né? E depois eu venho misturando o chocolate em pó para dissolver e coloco o óleo. Aí já coloco tudo junto aqui de uma vez só. E aqui também eu vou colocar a farinha de trigo. Aí aqui eu posso até misturar já o líquido, né, que ficou aqui embaixo. Mas aí eu prefiro colocar a farinha de trigo já, porque aí eu já misturo de uma vez só, né? E aí a farinha de trigo são 300 gramas. Então eu vou peneirando aqui, pesando e volto aqui, tá? São 300 gramas de farinha.
Gente, deixa eu aproveitar que eu acabei de colocar o bolo no forno, né? Aproveitar e mostrar aqui pra vocês as embalagens, ó, que chegaram dos bolos que eu falei pra vocês no vídeo anterior que eu tinha comprado. Deixa eu virar a câmera aqui. Ó, chegou na semana passada mesmo, se eu não me engano, chegou na quarta ou foi na quinta-feira. Eu falei pra vocês que eu tinha comprado esse pote aqui, né? Pra colocar o bolo no pote. Por quê? Porque eu uso esse aqui, ó, da Pra Festa. Ele é mais... Esse daqui, ele é 220 ml. Ele é 220 ml. Ó, peraí. Acho que vocês já conhecem, né? Ó, 220. Esse daqui, ele é 250. Só que pra ele dar 250, tem que deixar o bolo bem cheinho, sabe? Senão ele fica 240, 230. Só que eu decidi mudar. Ó a colher suja de bolo. Eu decidi mudar porque, gente, não é pela quantidade. E sim, porque essa embalagem aqui, ela fecha bem. Ó, ela fecha bem. Porém, ela tem uma voltinha aqui. Tipo assim, ela até fecha bem, sabe? Ela fecha bem. Porém, eu tô querendo fazer alguns bolos de frutas. Tipo abacaxi, morango. E pra mim fazer esses bolos de fruta, eu vou ter que fazer congelado, né? Até porque fruta não pode ficar muito tempo na geladeira. Então, eu vou ter que congelar esses bolos. Congelar já no potinho. E aí, o que que acontece? Como esse daqui, pra congelar, ele fecha bem, ó. Ele fecha. Mas esse daqui ainda fecha melhor, entendeu? Esse daqui, ele trava bem mais. Ele é como se fosse um lacre, né? E aí, como eu vou fazer esses bolos, eu pretendo fazer bolo com frutas agora, né? Porque até então eu não tenho bolo com recheio de fruta. Eu só tenho brigadeiro, ninho. Eu não tenho nada com fruta. E eu pretendo colocar abacaxi, morango. A princípio, esses dois, né? Abacaxi, morango, aí tem o maracujá também. Mas a princípio, abacaxi e morango, que é um dos que mais vendem, né? E aí, essa daqui fecha bem. Porém, essa fecha melhor. Por isso que eu decidi mudar. Então, para não ficar duas embalagens, dois modelos, eu vou trabalhar só com essa agora por conta disso, tá? Não é nem por conta da embalagem, e sim por conta do fechamento, que essa daqui fecha melhor. E aí, para congelar, essa daqui vai ser melhor, né? Porque vai ficar mais seguro. Porque vai que essa daqui, depois que congela, ela não dá uma pressão assim, porque depois que congela, né, dá uma pressãozinha na embalagem. Vai saber se ela não vai abrir, né? E aí, como essa daqui, ela fecha melhor, eu vou trabalhar só com essa agora. Então, a princípio, eu vou fazer só os bolos congelados. Congelados só os que vão fruta, né? E aí, eu ainda pretendo montar na hora os que forem saindo, né? Brigadeiro, ninho, choconinho, prestígio. Mas aí, com o tempo, eu vou ver. Qualquer coisa, eu já emendo e já faço sempre bolo, né? E já deixo congelado. Mas eu decidi mudar por isso, tá bom? Foi só por conta do congelamento mesmo, que essa daqui, ela trava melhor. Mas essa daqui da Pra Festa, ela é muito boa também. Eu usei um bom tempo dela. Antigamente eu usava aquela redondinha, aí eu mudei pra essa, gostei bastante. Mas aí decidi mudar por conta disso, por conta do fechamento mesmo. Porque aquela ali vai fechar melhor pra congelar, né? E é isso. Aí eu pedi pela Shopee, eu pedi 50 unidades. Essa daqui ela só vem 10, né? Essa daqui ela vinha 20, ó, em cada embalagem. E essa só vem 10. Aí eu pedi 50, depois eu peço mais, tá bom? Foi isso o motivo. E, gente, deixa eu falar uma coisa. Essa que eu usava, ela é até mais barata. Essa daqui, ó. Ela é até mais barata. Aquela ali saiu um pouquinho mais que R$1. Aquela ali saiu um pouquinho mais que R$1.
Saiu, se eu não me engano, 1,15, 1,20. Essa daqui eu acho que eu pagava 70 centavos, né? Dependendo da quantidade que eu comprava. Mas, enfim, eu vou mudar por conta do fechamento mesmo. Como eu pretendo congelar alguns bolos, né? Eu vou fazer por conta do fechamento. Então, vou ter que pagar um pouquinho mais cara. E aí, esqueci de falar, essa daqui eu só tenho 3 agora. 3. Então, vou rezar para, por exemplo, que nem o último pedido que saiu foi 4 bolos. Então, vamos rezar para não sair 4 bolos de um pedido só, né? Para mim usar essas aqui, acabar de usar para mim poder iniciar naquelas. Então, é isso, tá, gente? Estou esperando o bolo assar ali. Ó, tá ali assando. E vou organizar umas coisas aqui enquanto assa. Depois eu volto aqui para falar com vocês. Gente, saindo mais um pedido aqui. Mais um bolo leite ninho com Nutella. Um prestígio de colher e um pavê Kinder. Já vou mandar aqui. Gente, o bolo já assou aqui. Já até deu uma esfriada. Que eu tô pensando? Saiu mais um pedido aí, como vocês viram. E aí só tem 2 potinhos do outro bolo. Eu tava até pensando de deixar uns bolos montados já. Mas para isso, eu vou precisar fazer mais recheios. Porque eu já tô precisando fazer recheio, né? Tô usando os últimos ali. E aí, eu vou ver o que eu vou fazer. Mas, a princípio, eu vou esfarelar esse bolo aqui e já guardar. O brownie ainda está aqui, eu não cortei ainda. Então, o brownie eu não resolvi ainda, nem liberei as coisas lá no cardápio, né? Eu nem liberei as coisas que já tem brownie lá. Então, tá aqui intacto ainda com plástico, mas o bolo eu já vou esfarelar ele. Gente, ó, já esfarelei aqui o bolo, né? Todo o bolo, ó. E aí, o brownie ainda tá ali. Gente, a verdade já são 10 horas da noite, gente. Parece mentira, mas já são. Eu não gravei muita coisa aí, porque o que que eu faço? Eu faço nesse meu tempo que eu vou fazendo as coisas, eu vou fazendo as coisas de casa. Então, hoje eu já lavei roupa, já dei uma organizada ali no quarto, então já fiz muita coisa. Então, por isso que já são esse horário. Saiu mais um pedido, mas eu não consegui gravar pra vocês, porque foi um copo da felicidade. E aí o celular tava lá dentro carregando e rapidinho o motoboy apareceu e aí eu tive que mandar. Então, até agora saíram 3 pedidos só. Lembra porque eu falei pra vocês que as vendas tinha caído muito? Então, gente, tá desse tipo. Até agora só saiu 3 pedidos, já são 10 horas. E a verdade eu já tô arriando aqui, gente. Porque hoje eu apareci aqui, eu comecei a gravar pra vocês, era meio-dia, né? Mas eu acordei 8 horas. Então, minhas pernas aqui já tá latejando. E aí, quando começa a me dar sono, eu começo a perder as forças e só Deus na causa. Então, eu vou ver. Se eu fizer mais alguma coisa aqui, eu gravo pra vocês. Ou se não, eu volto aqui pra falar com vocês, tá? Então, agora aqui já coloquei os bolos aqui. Vou levar pra geladeira. Se sair mais algum pedido, eu mostro pra vocês. E aí, até já já, meu povo. O que eu vou decidir aqui, tá bom? Oi, amores. Hoje é o outro dia por aqui. Ontem acabou que eu não fiz mais nada mesmo. Eu deitei ali um pouco, né? Pra descansar as pernas mesmo, que tava doendo. E aí acabou que não saiu mais nenhum pedido. E ali mesmo eu fiquei, dormi e vim acordar hoje. Então, aí eu tava aqui editando o vídeo, né? Já vi que ficou um tempinho legal. Então, vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Aí eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like aqui.
Se não for inscrito, se inscreve no canal, venha fazer parte da nossa família. E é isso, gente. Um beijo, fique com Deus e até o próximo.